Segunda-feira que eu fui para São Paulo, tinha um voo às 5h50. Coloquei o despertador 4h40, tudo programado. Café, o banho. Cheguei no aeroporto, era 5h25. Eu não sabia que eu tinha que chegar 5h10. Perdi o voo. E eu tinha aula às 14 horas e já fiquei preocupado. Hotel e passagens compradas com antecedência para poder ter um preço melhor. Aí eu sentei um pouco pensando, aí o rapaz do atendimento, pela graça de Deus, falou: tem um voo aqui às 8h30. Eu falei: deve ser uma fortuna. R$50 para fazer. Eu falei: puxa, que bom. Aí nesse tempo, enquanto eu estou pagando a diferença, eu creio que o Senhor já vem com o seu amor, porque Ele ama, Ele disciplina. Que confiança. Aí eu lembrei do que eu gostaria de tratar hoje, que tenho meditado nisso já há algum tempo. Sentei lá e eu ia esperar por mais ou menos 2h30. Já tinha esboçado esse estudo e clamando misericórdia, perdão ao Senhor por minha falta de fé e descanso, e pedindo a direção para que Ele pudesse falar comigo e com vocês. O tema, o segredo da vida cristã, a expressão o segredo é só para chamar uma atenção, para despertar uma curiosidade. Não é segredo. Mas é uma verdade bíblica fundamental. Todo cristão sabe que Jesus morreu por ele. Como você foi salvo? Porque Jesus morreu pelos meus pecados. E aí então, muitas vezes nós, a partir desta verdade, que é uma verdade, que se eu creio nessa verdade, eu realmente sou filho de Deus, eu tento então obedecer a palavra de Deus a partir da minha força, o que a Bíblia chama de carne, e que Jesus diz, a carne para nada, absolutamente nada aproveita. Jesus morreu por mim, e agora então eu tento viver a vida cristã. Impossível. Impossível. E esse segredo, entre aspas, é uma das verdades mais centrais da palavra. E que está descrita em vários textos, mas em essência em um texto, que é Gálatas, capítulo 2. Versículo 20. Clama ao Senhor pelo Espírito Santo que revele essa verdade para nós. De que aqui está o segredo de uma vida para a glória de Deus em todas as áreas. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós temos enfatizado a importância da exposição bíblica. Expor a Escritura, versículo a versículo, estudarmos a palavra e deixarmos que ela fale. Por isso, então, temos procurado estudar. O Flávio fez uma série de estudos, estudando verso a verso, boa parte do livro de Atos. Eu estou estudando João. Flávio, se Deus quiser, começa a estudar um desafio, estudar a carta aos Hebreus. Eu ia falar a carta de Paulo aos Hebreus, mas já ninguém sabe. Talvez ele tenha a resposta. Mas é importante estudarmos a palavra versículo por versículo.
Nós vamos fazer isso neste versículo. Nós vamos andar neste versículo para poder entender e que pela graça de Deus o Espírito Santo possa falar conosco. Esse texto é uma verdade que se aplica a todo cristão genuíno. É todo cristão genuíno. Todo cristão é genuíno, né? Mas é porque tem muitas pessoas que dizem que são cristãs e não creem. E nesta verdade, eu gostaria de ver com vocês 4 pontos de como essa verdade se manifesta em nossas vidas. A primeira, e é óbvia, que ela é possível somente para cristãos. Pessoas que não creem em Cristo, elas podem, por exemplo, ler alguns mandamentos estabelecidos na palavra de Deus, pelo Deus da palavra, e elas entendem que aquilo é pecado e a partir delas mesmas, elas tentam obedecer. Algumas pessoas até conseguem vencer alguns pecados. Mas o fato de elas vencerem alguns pecados jamais vai anular o que elas são, pecadoras de nascimento, e todos os inúmeros pecados que elas já cometeram antes de passarem a tentar obedecer os mandamentos de Deus. Deus não aceita tentativas humanas na carne de agradá-lo. Isso chama-se religião. Isso chama-se tentativa de salvação por obras. Mesmo com a Bíblia na mão, mesmo falando e citando o nome de Jesus. Por isso, essa verdade de viver uma vida cristã só é possível para cristãos de verdade. Paulo está citando esse texto e ele cita 3 vezes Cristo, Cristo, Cristo e o Filho de Deus, que é Cristo. Então Paulo está falando aqui como alguém que creu em Cristo. Ele diz, Paulo, já estou. Ele escreve isso aproximadamente 30 anos depois de Jesus já ter ido para o céu. Mas ele está dizendo, Paulo, eu estou crucificado com Cristo. É ele o autor da carta aos Gálatas. Paulo, o apóstolo. Mas quem era Paulo antes? Em Atos, Lucas, que é o autor de Atos, narra o início da igreja, como Deus estabelece a sua igreja. Nós vimos aqui, pelas viagens de Paulo, quantas igrejas, quantas pessoas ele não pregou, quantas igrejas não foram plantadas. Vimos também a perseguição por parte dos religiosos. E nós vemos a história de Paulo. Quem é esse homem que está dizendo, eu estou crucificado com Cristo? E eu gostaria de ver 3 textos de Atos com vocês. Atos 7, os versículos 58 e o capítulo 8, versículo 1. O versículo 3 do capítulo 8 e os versículos 1 e 2 do capítulo 9. Lançando Estevão, está se falando aqui, fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. O que está acontecendo aqui? Os religiosos judeus haviam matado Estevão em nome de Deus. Jesus falou que isso ia acontecer. Vai haver um momento em que aqueles que vos matarem estarão dizendo que vão estar fazendo um serviço para Deus. Estava acontecendo exatamente isso aqui. Os fariseus mataram Estevão porque ele creu em Jesus. E as testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um homem jovem chamado Saulo. Saulo não somente viu, mas ele consentia na morte de Estevão. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Atos 8:3. Saulo, porém, assolava a igreja
entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Ele deixou agora de ser um espectador, e ele viu que os religiosos faziam isso, matavam cristãos. Então ele, em nome de Deus, queria matar cristãos. E aí ele começou a perseguir onde ele estava, em Jerusalém. Versículos 1 e 2 do capítulo 9. Saulo, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, os cristãos, dirigiu-se ao sumo sacerdote, o mais importante líder da religião de que Saulo fazia parte. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Não bastava a perseguição a cristãos em Jerusalém, eu quero ir para outros lugares. E então pediu cartas para ir para a cidade de Damasco, onde havia sinagogas de judeus, onde havia pessoas pregando Jesus, e eu quero ir lá para prender essas pessoas. Este é Saulo, que é Paulo. Paulo, antes de crer, era chamado Saulo. E era, nós estamos vendo aqui, um religioso. Talvez, eu creio, pelas descrições que a palavra traz, Saulo era o mais religioso de sua época. Fariseu era um nível mais alto, ele se diz fariseu de fariseus. Entenda, em nome da religião, ele estava perseguindo cristãos. Era este Saulo, então, que mandava matar quem cria em Cristo, que está dizendo, eu estou crucificado com Cristo. O que aconteceu? Ele pediu cartas ao sumo sacerdote e está indo para Damasco. Irmãos, é muito importante que nós entendamos isso. O contexto da conversão de Saulo. Olha o que esse homem está fazendo. Para aqueles que gostam de dizer, eu estava buscando Deus antes dele me converter. A situação de Saulo é exatamente a mesma de qualquer cristão que já pisou sobre a face da terra. Ninguém buscava Deus. E ele não somente não buscava, como perseguia cristãos. E no versículo 3 ao versículo 5, ele está indo para Damasco, lembra? Para perseguir, prender cristãos. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Por isso quem compra briga com cristãos, está comprando briga com o Senhor. Saulo queria matar cristãos, mas Deus tinha planos eternos diferentes para esse homem. O que acontece? No momento que ele diz Senhor, Saulo crê em Cristo. Ele é convertido a Cristo. Não somos nós que nos convertemos, é Deus quem nos converte. Antes ele era um religioso, não conhecia a Deus. Ele falava de Deus, ele citava a Bíblia, mas não conhecia a Deus. A sua motivação era errada, e com toda a sua religiosidade ele tinha um destino certo: inferno. Por isso ele precisava ser convertido a Cristo. Deus o salva, assim como Deus salvou Saulo, ele salvou todos aqueles que creram em Cristo. Não há nenhuma diferença. Mesmo sendo quem esse homem era, Deus, em sua graça e amor, misericórdia soberana, Ele pegou esse homem e o converteu a ele, a Cristo. Ele então se arrepende,
E então passa a ser chamado Paulo. A gente está vendo aqui, o primeiro ponto é que só cristãos é que podem viver a vida cristã. Você pode tentar obedecer alguma coisa, mas se você não passou pela cruz de Cristo, isso não vale nada. Você pode até sentar aqui, você pode estar sentado aqui hoje. Se Paulo precisou ser salvo, o topo da religião, você precisa também. Eu também preciso. Se Paulo foi salvo sendo quem ele era, você pode ser salvo. Eu também. Isso que é maravilhoso. Eu e vocês não escolheríamos um homem como esse. Mas Deus não vê os nossos como os nossos olhos. Deus age por graça e misericórdia. O que aconteceu com Saulo? Por que ele chama Cristo de Senhor? E aqui entra o Evangelho. Mais tarde, Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, quem ele era, e depois do grego, nós, gentios. Nós nascemos em pecado, a Bíblia diz. Davi diz que eu fui formado em iniquidade e em pecado a minha mãe me concebeu. Já nasci em pecado. E só isso já me dá destino eterno, o inferno. E é por causa da minha natureza de pecado que eu cometo os inúmeros pecados que eu cometo. Não tem como mudar isso. Nasci em pecado, separado de Deus, não queria Deus, não buscava Deus. Mas a Bíblia diz que Deus amou pecadores nesse estado, todos os pecadores estão nesse estado. Que deu o seu Filho, Jesus, sem pecado, sendo Deus, para lá na cruz, como nós cantamos várias vezes, Ele levar o nosso pecado no seu corpo. Ele fez isso por amor e de graça. E todos aqueles que o recebem, crendo, se arrependendo dos seus pecados, são totalmente perdoados. Não importa se tenham sido assassinos. Deus perdoa em Cristo. Totalmente, para sempre. Isso chama-se graça. Aqueles que creem têm sua vida transformada. Saulo teve a sua vida totalmente transformada. De assassino de cristãos, ele passou a ser o maior pregador da história do Evangelho. Você crê no Evangelho. Você tem certeza disso. Não é você vai à igreja evangélica, você crê no Evangelho. Sem a conversão a Cristo, os próximos pontos não têm significado. Tendo recebido a Cristo, então, nós podemos entender, e aí eu gostaria de ver com vocês, o segundo ponto. A morte com Cristo, que é o que Paulo está dizendo, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, é uma realidade espiritual. Não dá para ver, não dá para pegar, não dá para provar. Não tem um vídeo para mostrar, não tem foto. É uma verdade espiritual. E quando nós falamos de verdade espiritual, só o Espírito Santo pode revelar essa verdade. Por isso que nós oramos a toda hora. O Flávio orou aqui no começo, eu orei no meio, depois antes eu falei, Senhor, Espírito Santo, revela essa verdade, porque eu não posso fazer isso. Mas se eu estou aqui pregando, isso é prova de que Deus faz com pecadores. Eu creio que fez com muitos de vocês. Amém? Quando nós falamos em realidade espiritual, trata-se de algo que não pode ser visto. É só nós olharmos para o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que está crucificado com Cristo 30 anos, mais ou menos, depois de Cristo ter morrido, ressuscitado e ser elevado aos céus. Como ele pode estar crucificado? Obviamente, ele está falando de uma realidade espiritual. E é uma verdade que ele diz, eu a vivo pela fé. Qual fé? Qualquer uma? Não. A única fé que é autêntica, verdadeira. A que o Espírito Santo revela mediante a palavra. Eu a vivo pela fé. Como é isso? Crer na morte com Cristo. Quando você crê de verdade que a Bíblia é a palavra de Deus, isso você só pode crer, eu e você só podemos crer se o Espírito Santo trouxer. Quando nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós só podemos crer mediante a ação do Espírito Santo. Se nós cremos que Jesus
perdoou os nossos pecados na cruz, nós só podemos crer mediante a ação do Espírito. Se nós cremos que Deus criou o universo pela sua palavra, nós só podemos crer mediante a ação do Espírito. Se nós cremos que Cristo morreu por nós, e não somente isso, mas nós morremos com Ele, é a mesma coisa. Não tem como ver, não tem como provar. Como é que é isso? Eu não sei. Agora eu digo a palavra porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação de Cristo. Lançando a palavra, o Espírito Santo pode converter o mais duro, a maior prova, Saulo. Agora, como a ação do Espírito Santo é real, ela é verdadeira, ela é tão real quanto nós estarmos aqui hoje. É tão real quanto isso aqui, que isso aqui está aqui, ó. É palpável. Não é algo da mente, é algo produzido por Deus, pelo Espírito Santo, e que ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. É uma realidade espiritual. Mas o que é estar crucificado com Cristo? Cristo morreu para o perdão de todos aqueles que creem nele. Essa é uma verdade. Por quê? Porque Deus exigia que fosse assim. Porque não havia outra alternativa. Por isso então ele rejeita tentativas de obedecer sem Cristo. Por isso então nós somos enfáticos que contra toda religião que tenta se salvar por meio de obras é negar a Cristo. E os que creem morrem ou morreram pela fé com Ele. Qual a diferença de Paulo para nós? Do ponto de vista humano, nenhuma, porque ele não viu. Ele creu pela fé que ele estava crucificado com Cristo. Então isso é possível para mim e para você, se nós cremos. Mas o que é isso? Está crucificado com Cristo, está morto pela fé, que é o que ele diz. E aí a prática é estar morto para mim, para o Marco, para as minhas vontades, agora é Cristo reina, para a minha carne, a minha propensão para o pecado, agora é Cristo a minha vida, para este mundo, um sistema maligno que tem todos os valores contrários à palavra de Deus, eu estou crucificado para o mundo, para a religião, para a opinião dos outros, para o pecado e para o diabo. Isso é estar crucificado. Ou seja, todas as vezes que essas coisas influenciam a minha vida, eu não estou considerando que eu estou crucificado com Cristo. Estar crucificado com Cristo significa que nenhuma dessas forças, a minha carne, o mundo, o diabo, esse sistema, tem poder sobre mim agora, por causa de Cristo. Paulo vai escrever isso para os Romanos. Romanos capítulo 6, versículos 5 a 8. Ele diz assim: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Se nós morremos com Cristo, quando nós ressuscitarmos, vai ser como Cristo ressuscitou. Mas não somente isso. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não mais sirvamos ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. O que Paulo está falando aqui para agora para outros irmãos de uma outra realidade? Ele falou dos Gálatas, agora está falando para os irmãos de Roma. Se nós cremos que morremos com Cristo, o velho homem, quem? O Marco morreu. Mas às vezes o Marco quer prevalecer. Eu quero fazer a minha vontade, eu quero dar vazão para a minha carne, mas eu estou crucificado com Cristo, eu preciso dessa força de Cristo em mim, para que Ele em mim me conceda a vitória. Por que eu fui crucificado com Cristo? Paulo diz, para que o corpo do pecado seja desfeito. Paulo, é na ressurreição, Paulo. Não. Haverá um dia da ressurreição. Mas ele está dizendo, para que nós não sirvamos mais ao pecado. Então, crucificados com Cristo, em Cristo, é possível não mais servir o pecado. Você consegue ver que em nenhum momento Paulo diz que é Ele. Nunca é Ele, é Cristo.
Por isso então ele diz: eu não sou mais escravo do pecado. Eu fui justificado. O que é justificado? Aceito diante de Deus pela justiça de Cristo. O irmão John Piper, comentando sobre esse texto, traz algumas verdades. E a riqueza das citações e dos textos é maravilhosa. Ele diz: o que aprendemos de Romanos 6? É que quando confiamos em Cristo como nosso Salvador e Senhor, somos unidos a Ele. E aí tem as várias referências. Nessa união com Cristo, morremos e ressuscitamos novamente. Portanto, uma decisiva e irrevogável nova criação veio à existência, e uma decisiva e irrevogável libertação aconteceu. Nós passamos da morte para a vida. Nosso julgamento decisivo ficou para trás de nós no Gólgota. Fomos trasladados do domínio das trevas para o reino do Filho de Deus. Essa é a nossa realidade em Cristo. Por isso que não há mais condenação. Por isso que ninguém mais pode me acusar. E se você crê, ninguém pode, ainda que nós pequemos. Por isso que é graça. Por isso que é ato consumado. Por isso que não há participação nossa. Paulo falou da morte com Cristo para os irmãos Gálatas, para os irmãos de Roma. O John Piper cita Colossenses. Nós estamos vendo que essa verdade permeia todas as cartas de Paulo. Mas ele fala também para os irmãos de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 11. Todas essas cartas é Paulo falando. Mas não é Paulo falando. Paulo escreveu as suas cartas por ele mesmo? Não. Inspirado pelo Espírito Santo. Então é Deus falando por meio de Paulo. Falando só para Paulo? Não, para todos aqueles que creem em Cristo. Todos aqueles que creem que sim, Jesus morreu por mim na cruz. Mas não somente morreu, eu morri com Ele. E agora não sou eu quem vive, é Cristo vive em mim. 2 Coríntios 4, 7. E olha como é maravilhoso. É o poder, né, Paulo? É você. Aí ele diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Quem são os vasos de barro? Nós que cremos. Ou seja, o que tem valor de vaso de barro? Tem nenhum. Por quê, Paulo? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por isso que um cristão se vangloriando da sua santidade é uma contradição. Por isso quando você eu bato no peito, eu sou isso, eu faço aquilo, ou eu julgo aquele, isso é um religioso. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Só vitórias aí, né? Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor, ou o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo. Para quê, Paulo? Para que a vida de Jesus se manifeste também aqui. O que ele está dizendo? Não é mais você, Marco, é Cristo. Só Cristo pode nos dar vitória no caminhar em Cristo. Na caminhada cristã, só um pode vencer: Cristo. Agora, nele nós somos mais que vencedores. Mas quem é que vence? É a sua força. Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. O que é? Não a minha vontade, não a minha carne, não mais o mundo. Por quê? Por amor ao Senhor. Não porque eu tenho que ganhar alguma coisa, porque eu já ganhei tudo. Eu já fui justificado. É por amor a Ele que eu não quero mais, que eu não posso mais deixar que a minha carne prevaleça, que o eu prevaleça.
Estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Quem vence pecados? Você? Não. Eu e você temos uma especialidade: cometer pecados. Agora, quem pode nos dar vitória? Cristo em nós. Entende que isso nós temos enfatizado, a vida cristã é um relacionamento, não é um conjunto de regras, é andar em Cristo. Que tesouro é esse? Cristo. Quem são os vasos de barro? Somos nós. De quem é o poder para vencer? O poder seja de Deus. O que Paulo está dizendo? Quanto mais eu souber, mais eu considerar, mais eu levar a minha morte com Cristo pela fé, mais a vida de Cristo se manifesta, por consequência, menos os meus pecados. Você conseguiu vencer o pecado. Sou eu. Não. Cristo em mim. O pecado é meu, a vitória é Cristo. Isso é vida cristã. Não é usar o nome de Jesus e as leis da Bíblia para tentar seguir. É Cristo em nós. Como se manifesta essa realidade? Como é que é a vida prática de um crucificado? Isso é realidade espiritual, são verdades da palavra. É verdade, então eu creio, porque a palavra diz: eu creio que eu estou crucificado com Cristo. Como isso se vê? Como eu posso ver? Como eu posso viver isso? Paulo diz: a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. A vida que eu agora vivo aqui, sou eu quem faz? Não, é Cristo em mim. É Cristo em mim. Eu entendi. A Bíblia diz. Mas como é que é viver no Filho de Deus? Como é que eu vivo isso na prática? Eu estou entendendo que isso é realidade espiritual, mas como isso se manifesta? Quais as aplicações da morte com Cristo para a minha vida? Como é que eu vivo pela fé no Filho de Deus? Eu fico confessando, dizendo isso, repetindo como um mantra? Não. Se eu morri e Cristo vive em mim, que é o que Paulo está dizendo, e é uma verdade para todos nós, se nós realmente cremos, tudo que nós devemos fazer é diante do Filho de Deus. Tudo. Na prática, o que significa? Eu preciso conhecer mais a Cristo. Ele vai vir aqui fisicamente? Não. Eu preciso de contato com a palavra dele. Eu só conheço mais a Cristo por meio da palavra dele. Não tem outro meio. É pelo profeta? Não. É pelo apóstolo? Não. Só se forem os apóstolos que já morreram, que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a palavra dele. Já dizia alguém: apóstolo bom, apóstolo morto. Precisamos de contato com a sua palavra. Mas contato não é hoje. Alguém lendo uns textos, alguns prestando atenção, outros não, alguns esperando a hora, não vê a hora de acabar? Não, contato é andar com a palavra de Deus, é meditar na palavra de Deus de dia e de noite. O que é a palavra de Deus? O que é o Cristo, irmãos? Cristo é o verbo, é a palavra. A palavra de Deus é como nós sabemos quem é o Cristo. Quanto mais contato com ela, mais nós vamos entender a sua vontade. Palavra de Deus. O que nós precisamos? Da igreja onde Cristo é o cabeça. Não, eu sou cristão, mas hoje está cheio de falso profeta aí, esse negócio também eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, aquele pastor falou isso, já não achei ruim, vou ficar em casa ouvindo. Não. Deus estabeleceu que o crescimento com Cristo passa pela igreja, onde Ele é o cabeça. Igreja não é instituição, como o Flávio disse. A igreja é o corpo de Cristo. Irmãos em Cristo, irmãos e irmãs em Cristo. Para nós crescermos no relacionamento com Cristo, para nós estarmos crucificados com Cristo, nós precisamos da igreja de Cristo. Como é que eu quero Cristo, mas não quero a sua igreja?
Não há base na Escritura para isso, ainda que alguns defendam. Como é que você aprende de Cristo? Você vai precisar pedir perdão, você vai precisar perdoar, você vai precisar às vezes ouvir exortações, às vezes é duro. Você vai poder ser usado para exortar com amor, graça e misericórdia. Como é que você vive isso sozinho? Não vive. Por isso Deus estabeleceu a sua igreja. Como eu posso levar a morrer de Cristo? Colocando tudo diante dele. Como? Falando com ele. O que é falar com Deus? Orar. Isso é algo que tem mexido comigo. Tudo. E eu tenho pensado que eu não faço, mas está muito longe de colocar tudo. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero colocar absolutamente tudo na minha vida diante do Senhor. Só em Cristo nós vemos o Senhor Jesus orando para a decisão de escolha dos 12, ensinando-nos a orar para pedir o pão de cada dia. O Senhor Jesus disse para tudo nós pedirmos e falarmos com Ele em oração. Nós devemos agradecer sempre. Jesus agradece antes de multiplicar os pães. Jesus, na tentação do deserto, Ele ora. Ele agradece ao Pai pela revelação do Evangelho aos pequenos. Jesus ora pelos doentes. Jesus ora antes da aflição da cruz. Jesus ora na cruz. A vida de Cristo era orar sem cessar. Só que a grande questão, Jesus é Deus, Ele não precisava fazer isso. Se Deus encarnado fez isso, como eu e vocês andamos sem viver em oração? Não tem como. Se nós estamos crucificados com Cristo, nós devemos falar com Cristo sempre, sobre tudo. Devemos orar, Pai, pela fé em sua palavra, eu creio que eu estou crucificado com Cristo. Nós temos essa certeza pela palavra, não por sentimento, mas pela palavra. Eu estou crucificado com Cristo e agora Ele vive em mim. Por isso, Pai, eu coloco essa situação diante do Teu trono de graça. Eu não sei o que fazer. Essa situação, Pai, mostra qual é a Sua vontade. Orar dizendo, Senhor, eu quero fazer tudo para a Sua glória. Senhor, eu sou tentado em tantas coisas. Senhor, as coisas do mundo ainda me atraem. Ou você acha que o mundo diz isso, então você toma uma decisão e você que para. Não, nós não conseguimos. Senhor, a Tua palavra diz que eu preciso remir o tempo. E Senhor, eu tenho perdido tempo com tanta coisa. Senhor, tira essas coisas que não levam a nada para ter tempo com o Senhor. Eu fui crucificado com Cristo e não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Senhor, faz isso na prática. Não se trata de reza. Então vou pegar esses textos e decorá-los. Não. Se trata de orar, de confessar, de clamar ao Senhor, até que Ele vá transformando, tirando, moldando o seu caráter em nós. Até quando nós vamos confessar em fé, em oração, a nossa morte com Cristo? Até a volta dEle ou a nossa ida para encontrar com Ele. Essas são verdades da palavra. Eu entendi, isso é fácil, né? Não, não é fácil. Esta é uma vida de guerra. Irmãos, nós somos salvos para brincar. Nós somos habilitados para uma guerra. Essa guerra já está vencida por Cristo. Não tem volta. Mas nós precisamos andar com Ele, porque durante esta guerra, muitas batalhas acontecem. E nós precisamos dEle para poder vencer essas batalhas. Nós não podemos a partir de nós mesmos. Estar crucificado com Cristo é a garantia dada em Cristo da vitória na guerra.
Mas se nós não andarmos levando o morrer de Cristo, a vida dele não vai se manifestar nas batalhas que nós temos ou não temos. Quantas decisões eu e vocês temos às vezes que tomar? Mesmo aquelas que nós sabemos da palavra, eu sei que isso é claro na sua palavra, Senhor, mas eu não tenho condição, Senhor, me capacita, eu quero te obedecer. E aquelas que às vezes nós não sabemos. Você vai perguntar para o pastor? Não que a gente pode conversar, buscar aconselhamento, sabedoria, na multidão de conselhos da sabedoria, direção de alguns irmãos, sim, mas a resposta certa vem de quem? Do Senhor. Nossa morte com Cristo nos concedeu a vida de Cristo. O irmão John Piper falou da vitória, mas ele diz aqui também aprendemos que nossa libertação do pecado ainda não é final e perfeita. Decisiva e irrevogável, sim, mas final e perfeita, não. Você entende isso? Se eu morrer hoje, eu estou na presença de Cristo. E se eu pecar antes de morrer, eu já estou na presença de Cristo. Você entende isso? Agora, Paulo está dizendo, trazendo o morrer de Cristo para que a vida dele se manifeste. A vida dele se manifesta tirando de nós os nossos pecados. A vida dele, eu e vocês não podemos. Todas as vezes que você ouvir, e nós estamos passíveis disso, um cristão se vangloriar da sua vitória, é muitíssimo perigoso, porque a vitória é de Cristo, a honra e a glória é de Cristo. Você vai dizer assim, eu pequei, eu sou pecador, agora teve vitória, louvado seja o Senhor, a vitória é do Senhor, porque Ele é a minha vida, porque eu já morri na cruz com Cristo. É a vida dele agora. O pecado ainda habita dentro de nós. O mal está presente em nós. A carne é um problema diário de nossas almas. Ainda não somos perfeitos, nem já obtivemos nossa coroa e recompensa. Somos mentirosos se dissermos que não temos pecado. O Flávio leu esse texto aqui no começo. Você é perfeito? Eu creio no Evangelho há pelo menos 25 anos. Desde Paulo, os demais apóstolos, pais da igreja, reformadores e vários homens de Deus, nos últimos 5 séculos, muitos deles que eu li, que eu ouvi, eu nunca ouvi nenhum deles dizer que não pecava mais. Que era perfeito. Muito pelo contrário, quanto mais santo um homem é, mais ele vai dizer, dos pecadores eu sou o pior. Ele não está querendo avalizar o seu pecado, ele vai dizer que, ele vai reconhecer, diante da santidade de Deus, quem ele é. O alvo é Cristo sendo formado em nós, e isso vem pela nossa identificação de nossa morte com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo, já estou. Eu estou crucificado com Cristo hoje, eu estou crucificado com Cristo, eu estou crucificado com Cristo. Já fui perdoado, justificado. E a vida que eu agora vivo nessa carne, nesse corpo aqui, é Cristo. Vivam pela fé. E se você pecar? Eu pequei, mas há perdão em Cristo. E agora eu preciso dele, para que ele me conceda a vitória nessa área. Irmãos, nós jamais devemos esquecer que a nossa salvação foi, é e sempre vai ser pelos méritos de Cristo, pela graça de Deus. Ninguém vence pecado na força do braço. Nós vencemos porque nós temos aquele que vence em nós. Então, se não, na realidade não somos nós, é Ele. Por isso que a graça, nós ainda vamos tropeçar, não que nós queiramos. Um cristão genuíno não quer pecar contra o seu Senhor, mas
tristemente, nós estamos sujeitos. Mas se pecarmos, já fomos justificados e aceitos. É por isso então que eu quero viver uma vida santa, mas eu não posso. Por isso eu tenho que levar o meu morrer, para que a vida de Cristo se manifeste. Mais uma vez o irmão Piper diz: como então o apóstolo Paulo nos ensina a viver? Como é que nós vivemos isso? Ele diria: pela fé, abrace tudo o que Deus é para o seu bem em Cristo, e tudo o que você é para a sua glória em Cristo, a glória do Pai. Creia nisso. E agora, com essa confiança, lute para tomar posição dos territórios que Cristo conquistou para você. Lute para se tornar na prática o que você é em Cristo. O que é esse lute? Não é a nossa força. O lutar, o que ele está falando? Dos meios da graça. Meditar na Escritura, quanto mais da palavra de Deus, mais eu estou sensível à palavra de Deus. Surge uma situação, se eu não tenho contato, eu não vou saber. A palavra de Deus diz isso. Aí ao mesmo tempo que eu fico sabendo, e se eu tenho andado em oração, Senhor, tem misericórdia de mim, não deixa eu cair ali, me capacita a vencer aqui para a sua glória. Os meus irmãos marcam, você está tomando um caminho, irmão, que não é esse. Olha que a palavra de Deus diz: oh, irmão, isso é igreja, isso é estar com Cristo na sua palavra, em oração, viver com Ele. E isso é estar crucificado com Cristo. E o último texto, os versículos 11 a 13 do capítulo 6 de Romanos. Assim também vós quem? Aqueles que creram. Aqueles que receberam a Cristo, que se arrependeram e têm em Cristo Salvador e Senhor. Vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, gostei dessa versão, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí então em Cristo é possível a continuação: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e em vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Como nós apresentamos a Ele? Por meio da sua palavra, contato com ela, por meio de uma vida de oração com Ele, por meio da igreja, cheio dEle. Isso é apresentar. A partir disso Ele nos fortalece para que nós não mais apresentemos os nossos corpos para o pecado. E aí então você vai ver que muitas coisas que você ouve, que você assiste, que você fala, não tem nada a ver com Cristo. E aí Ele em você, Ele em nós vai tirando isso. Não tem mais prazer. Mas se nós não andarmos com Ele, se nós não levarmos na prática esse morrer, nós vamos estar vivos, não Cristo. Como nós podemos aplicar, irmãos? Primeiro é você crer em Cristo. Você tem certeza do que Cristo fez. Então você pode, à luz da Escritura, considere-se morto para o pecado. Considere-se crucificado pela fé. Por quê? Você vai sentir? Não, pela palavra de Deus. Ore sobre isso. Senhor, eu quero que o Senhor venha trazer essa verdade cada vez mais real em mim, da minha morte com Cristo, para que a vida dele se manifeste em todas as áreas, na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, no meu trabalho, no trânsito, onde eu estiver. Se nós levarmos o morrer, você pode ter certeza que a vida dele vai se manifestar. E como nós levamos o morrer? Pelos meios da graça, sua palavra, falando com Ele constantemente, e a sua igreja. Que o Senhor nos capacite, irmãos. Uma vida de vitória não vem a partir de nós, mas de Cristo em nós. Que Ele nos capacite a viver essa realidade para a glória dEle.